Em Solaris 3 existem inúmeras regiões, e no vídeo de hoje nós iremos ranqueá-las, levando em conta, claro, a minha opinião. Os tiers são não gosto, difícil explorar, legal, muito legal e Sentinela cuidou bem, que eu vou deixar apenas a minha região favorita. Então, vamos lá. Começando primeiro, pela primeira região, nós temos Jinzhou, e eu vou colocar ela no muito legal. Eu gosto muito dessa região, eu acho a estética dela, que é meio que um pós-apocalíptico, muito interessante. Os personagens de lá são bastante memoráveis, e querendo ou não, foi a primeira região que exploramos, então tem um pouco de sentimento de casa. Já a segunda região que temos aqui é o Monte Firmamento, que eu vou deixar no difícil explorar. É uma região muito bonita, mas que eu odiei explorar. Ela tem bastante região subterrânea e eu odiei aquelas regiões, gente. Eu me perdia tanto. Ter que catar aqueles sinos foi um horror. A diferença do difícil explorar pro tier não gosto é que o não gosto são regiões que eu não tenho prazer de voltar. E o difícil explorar são regiões que foram um saco, mas que às vezes eu volto. Diferentemente do não gosto, que eu não tenho prazer nenhum em voltar, gente. Eu odeio essas regiões. Daqui a pouco vocês vão ver uma região aqui que eu vou ter que desabafar. Continuando, a gente tem Raguna, que é aquelas primeiras regiões da 2.0, 2.1, enfim. Eu acho uma região muito legal. Foi quando as asas chegaram no jogo, o que facilitou muito a exploração. Depois também as asas vieram para a região de Jinzhou, o que também melhorou muito a exploração da região. E eu sinto que essas mecânicas de exploração que o Utrink coloca ajudam muito e, tipo, fazem você ter gosto por explorar. Depois a gente tem a região de Avalon, isso, Avalon, que eu não sei, vou deixar aqui no muito legal também. É uma região interessante, é uma região muito bonita também. Eu acho, o que eu não gostei muito foi a história que teve na atualização. Foi interessante, mas teve umas partes que eu achei um pouco tediantes. Mas a gente tá levando aqui em conta a exploração, beleza, essas coisas, sabe? Então eu não vou estar contando muito. Próxima região. Fabrication of the Deep. Gente, não tem região que eu odeie mais do que essa. Eu não gosto dessa região, gente. Essa é a região que eu realmente quero desabafar. Não gosto, gente. Eu acho aquele... O mapa é bonito, mas, gente, é um saco de explorar. Eu odeio esse mapa. Não gosto, eu não tenho prazer em voltar lá. Isso, tipo assim, eu não me racho naquele mapa. Aquilo lá, ai, não gosto. Não gosto do jeito que o mapa é. É tipo, é um monte parece um monte de jaulinha que tu tem que ir pra de um lado pro outro pra voltar. A única coisa que salvou foi a história. Mas eu também não achei. Porque todas essas regiões aqui, tirando o Shunfeng, eu praticamente não li nada. Eu vivia pulando, porque não tinha português, eu não entendia nada. E eu sinto que se tivesse antes, algumas regiões poderiam crescer no meu ranking, né? Por causa que aí a gente tem um contexto, a gente né, se aperfeiçoar um pouco mais naquela região. Mas, gente, não consigo me afeiçoar essa região aqui, eu não gosto dela. Por isso que eu vou estar deixando aqui ela na região como não gosto. Próxima região, Septimont. Gente, eu gosto muito de Septimont, é uma região muito interessante, muito bonita. Eu adoro a temática meio grego-romana. Eu adoro a Augusta, a Yuno, a Lupa. Eu acho que é a minha região favorita. Por temática, por história, por tudo como um todo, essa região é muito perfeita. Eles acertaram muito, até na história. Adorei a Cartetia e a Lupa juntas aqui. Ó, muito bom. Adorei os vilões que apareceram também. Acho que foi um arco muito bem, muito completinho mesmo.
não tenho muito a reclamar. A única coisa que eu não gosto foi que eu sem querer ativei um evento de batalha e agora a cidade principal é como se fosse um campo de batalha. Não sei explicar muito bem se vocês sabem que evento eu tô falando, mas agora eu não consigo entrar na cidade sem que apareça meio que uma mensagem de bicho pra derrotar. E eu sempre nunca faço esse evento, então eu quase nunca volto pra cidade principal de Septimont. E quando eu vou, eu fujo dos bichos. Porque os bichos parece que tancam muito da vida, cara. Inclusive, eu ia fazer na ordem e eu percebi agora que eu play os Black Shores. Então a gente vai voltar um pouco. A gente tem os próprios Black Shores e eu vou estar deixando em uma região como legal. A região até que foi, entre aspas, fácil de explorar, mas na época não tinha as asas ainda. Na verdade tinha, mas eu ainda não tinha desbloqueado. E acho que é uma região bonita, mas as de cima são mais. Por isso que eu vou estar deixando só em legal. Tech System, eu vou estar deixando aqui embaixo também como uma área difícil de explorar. Não é uma região que eu volte muito, não acho tão interessante. Eu me estressei um pouquinho explorando, vou ser bem sincero, mas não chega a ser uma região que eu não goste. Próxima região a gente tem a Honami. É Honami? Não. É. De primeira Sanks Platum. Plateus. Sanks Plateus. É isso. E, né, já vou ter que puxar pra cá. É minha região favorita do jogo. Assim como Septimont. Inclusive, eu vou puxar Septimont pra cá pra frente. Eu vou deixar em ordem das regiões que eu gosto. Pera aí. Tá, eu vou deixar assim. Pronto. Vou deixar nessa ordem, tá? Septimont é minha região. Não, Septimont nada. Sank Plateus é uma região linda. Foi a primeira região que eu deixei no 100%. Que eu peguei todos tipo, os sinos do Monte Firmamento, sabe? Que eu peguei tudo. Que eu fechei 100% o mapa. Uma região linda. Adorei a história também. Que se aprofundou mais na história tanto da Augusta quanto da Yuno. Foi um arco muito interessante. Eu gosto muito do Falso Soberano, que é o boss principal daquela área. Em geral, a história foi muito interessante. A região é muito bonita. Eu adoro aquela região que parece que é muito poluída, sabe? Que tem influência do Leviatã, se eu não me engano. Eu acho assim, ó, região linda. Próxima região a gente tem Honami City, que é uma região. Olha, gente, eu acho que Honami é uma das regiões mais bonitas, mas infelizmente ela não é uma região, entre aspas, normal. Então você não vai simplesmente explorar, liberar os nexus, os pontos de teleporte. Não, não é. É uma região bem pequenininha mesmo, onde você vai fazer os eventos de batalha lá pra pegar mais também a capivarinha lá. Então, pô, é uma região muito bonita, mas não tem muito o que fazer lá, sabe? Você tem que fazer, depois que você termina aquele evento de combate, não tem muito por que voltar lá, entende? Mas, em geral, é uma região muito bonita. Honami é muito bonita, parece um Japão também meio que pós-apocalíptico, só que num cenário onde a natureza voltou a crescer na cidade. Inclusive, eu preciso beber água. Nossa, gente, minha garganta já tava seca de tanto falar. Enfim, a próxima região agora é Lahairoi, que em geral é uma região muito bonita. Só eu também achei bastante interessante de explorar, mas eu vou estar deixando um pouco abaixo. É uma região linda? É, mas eu não sinto que supera tanto Jinzou quanto Haguna. Os personagens de lá são bem interessantes, né? A Linnea, a Morning, tem mecânicas de batalha legais, tem a moto, assim como as asas, é um mecanismo de exploração muito bom, que dá gosto de explorar, mas eu acho meio difícil controlar, principalmente no celular, que é onde eu jogo, e eu me irrito um pouco com a moto. Aí eu brinco que eu falsifiquei a habilitação. Enfim, gente, é uma região bonita, mas que eu não vou deixar tanto acima porque eu não tenho um apego muito grande a ela. Frostland Superfície é uma região, assim como as outras, muito bonita.
Eu adoro a temática que ela tem de ser meio que o polo norte de Solaris, né? Porque, como a gente sabe, depois do Lamento, meio que a rotação, entre aspas, mudou e Lahairoi foi parar no polo. E é uma região nevada muito interessante, muito bonita. Eu achava muito legal quando o Exo Strider tava parado lá, então ele tava caído, aí você conseguia ver ele pelo horizonte, eu achava muito bonito. Mas aí, né, depois que a gente termina a missão, né, spoiler, o mapa muda, a gente perde uma grande área e o Exo Strider meio que, entre aspas, desaparece, né? Não que ele desaparece, enfim, tem uma questão da lore. E a região, entre aspas, é muito bonita. Eu coloquei algumas partes em 100%. A única região que eu realmente não coloquei é meio que uma grande caverna que é considerada meio que uma parte separada dessa região, sabe? É, tem uma parte mais pro leste, eu acho. Mais pro leste, que é uma baita cavernona, assim, olha, com um buraco aberto. Nossa, aquela região meio difícil de explorar. Mas não que seja algo ruim, né? Eu tenho que deixar de procrastinar e colocar essa região também no 100%, que essa região, se eu não me engano, nem tá no 50%. Algumas partes dela, no caso. Algumas partes eu coloquei no 100%, como o Porto, mas umas regiões lá, mais pra Marcelo em volta, eu não coloquei. Enfim, próxima região. A Dream Plates. É uma região interessante. Meu Deus, o que eu fiz aqui? Peraí. Voltando. Dream Plates. Plains. Eu acho que eu vou deixar aqui. Eu vou deixar atrás de Lahairoi. É uma região muito bonita, mas que eu também preciso parar de procrastinar e colocar no 100%. Mas, em geral, eu prefiro Lahairoi. Eu acho mais interessante. E eu também me irrito muito explorando. Nossa, gente, começou a chover do nada. Dá pra ouvir isso? Cara, parece que tá caindo. Parece que começou. Não, pera, primeiro já. Começou a cair o mundo do nada, gente. Mano, desculpa, foi muito aleatório. Vamos continuar, ignora. Se tiver dando pra ouvir, ignorem. Próxima região a gente tem Shonfeng, que eu estarei deixando em uma área. Eu vou deixar em uma área muito linda, só atrás de Septimont. Eu acho que é uma região muito bonita. O ping tá caindo sim, mas acho que eles ainda vão consertar. E foi muito, muito bom explorar, cara. Foi a região que chegou o português. Foi, tipo assim, eu tô com um pico de energia pra explorar essa região. Porque a chegada do português me deixou muito feliz. Eu consegui ler a história da região. Então eu achei muito interessante toda a questão da fortaleza e dos maquinetes, que são uma criação da sentinela. Enfim, região linda. E com isso, a gente tem a nossa tier list. Pode. Se você tiver uma opinião diferente da minha, tudo bem, sinta-se livre para comentar e expressar sua opinião. Eu vou ficando por aqui. O link da tier list estará na descrição do vídeo. Muito obrigada por ter me ouvido até aqui e até a próxima. Bye bye.